Episódio 26. No último episódio, a gente parou na parte dramática que os Zifim, as pessoas de Zif, ajudaram Shaul a chegar em Davi. Shaul chega, se aproxima de Davi, e aqui é muito incrível como o Tanakh conta bem detalhado. Acho que não sei se tem uma outra perseguição que é contada com detalhes assim. O Taná fala que o Shaul chegou lá, o Davi viu o Shaul chegando, saiu de lá, e aí o Shaul foi atrás, perseguiu. Eles chegaram numa montanha, no qual o Shaul estava de um lado da montanha, o Davi estava do outro, e o Shaul, para fechar o Davi totalmente, abre em dois grupos, eles começam a cercar toda a montanha. Parece que Davi não tem saída. O Taná conta os detalhes que o Shaul circundou e está prestes a pegar o Davi, e de repente chega um mensageiro e fala para o Shaul: Shaul, tem uma notícia para te informar. Shaul fala que foi: os Plishtim estão atacando. Os Plishtim entraram na nossa terra. O Shaul, de surpresa, assim, fica assustado. Como assim? Estão infiltrando, os Plishtim estão infiltrando nas áreas que são dominadas por nós? Sim, estão infiltrando. Você precisa ir muito rápido para prevenir que eles conquistem todas as cidades centrais. E aqui a gente vê a loucura onde essa campanha do Shaul contra Davi chegou. O Shaul está tão focado nessa perseguição contra Davi que ele basicamente parou de se preocupar com os Plishtim. Os Plishtim que tinham sido mandados para fora do país, agora já estão fazendo ataques dentro da área governada por Shaul. Então, Shaul, nessa hora, para tudo que ele está fazendo, sai correndo com o exército dele, volta lá para lutar com os Plishtim, e nisso Davi é salvo de uma maneira milagrosa, obviamente, que não é por acaso. E com isso, a gente finaliza o capítulo 23 de Shemuel Aleph. Agora, começando o capítulo 24. Davi, ele começa a se esconder nas áreas de En-Gedi. En-Gedi é um lugar famoso hoje em dia também para quem visita Israel, próximo ao Mar Morto. Você tem umas fontes naquela área. O lugar chama En-Gedi e é uma área de acesso difícil, porque tem muitas montanhas, muitos penhascos, cavernas. Então lá tem um certo ponto a mais, uma vantagem do Davi estar lá se escondendo. E novamente o Davi começa a ficar lá naquela área. E quando o Shaul acaba a sua resistência contra os Plishtim, ele escuta novamente que chega a informação de que o Davi está na área de En-Gedi. E aí o Tanakh fala que o Shaul pega 3.000 dos melhores soldados, a tropa de elite dele. Isso é bem interessante porque nos lembra dos 3.000 soldados. Quem se lembrar dos episódios já há um tempo, logo que Shaul virou rei, depois, não foi logo quando Shaul virou rei, mas depois que as pessoas aceitaram ele forma um exército local de 3.000 pessoas. E agora ele vai usar exatamente um exército de 3.000 pessoas, que é o exército central dele, ou seja, a tropa de elite dele, para perseguir uma outra pessoa de Amisrael, não para lutar contra os inimigos de Amisrael, sim para perseguir Davi. Né? Então aqui o Tanakh dá várias indicações indiretas também, que ele até onde o ódio, a inveja, né? As emoções da pessoa podem levar ela, certo? E aí o Davi estava escondido numa das cavernas lá de En-Gedi, e o Shaul começa a se aproximar daquela área onde está o Davi, mais uma perseguição contra Davi, e, e algo bem incrível acontece.
o Shaul, ele fala para os colegas dele, os soldados, que ele precisa ir ao banheiro, né? Precisa ir no banheiro. E antigamente, para ir no banheiro, uma pessoa entrava numa caverna, às vezes ficava um buraco em algum lugar, mas uma caverna é possivelmente um bom lugar, porque é mais escondido, mais assim, a longe de vista. Então o Shaul entra na caverna e ele acaba entrando exatamente na caverna onde está o Davi. Ele entra lá, mas a caverna ela é profunda, ela vai muito funda e é muito escuro. O Davi, as pessoas que estavam lá dentro, os soldados de Davi, eles na hora veem que o Shaul está entrando na caverna, mas o Shaul ele não consegue ver, certo? Porque quando você está indo de fora da luz para o escuro, você não enxerga nada. Agora quem está lá no escuro consegue ver muito bem, já está acostumado com a escuridão, consegue enxergar muito bem quem está vindo de fora. Então o Shaul vai lá e o Davi, os soldados dele estão lá escondidos. Enquanto isso, o Shaul começa a usar o banheiro, né? Para isso, ele tira um pouco a, a manta do rei que ele tem, ele bota para trás. E as pessoas que estão com o Davi, os soldados do Davi, falam: Davi, é a tua chance. Agora a gente pode matar o Shaul. O Shaul ele quer te matar, tá toda hora te perseguindo, não para de te perseguir. É hora de você matar ele. Ele tá aqui, Deus está te dando ele na tua mão, Davi. Olha só, ele está bem aqui, totalmente vulnerável na sua frente. E a resposta de Davi para o grupo é algo surreal. É bem interessante a resposta de Davi aqui, que ele fala, Has Shalom, não vou encostar no rei, não vou matar o rei. O Shaul, ele foi ungido corretamente, ele foi nomeado rei por Am Israel, e eu não, uma pessoa que foi nomeada rei, eu não vou encostar nele. Mesmo que ele quer me matar, mesmo que ele está me perseguindo, eu não vou matar ele. O que sim ele faz é ele corta a ponta dessa manta que o Shaul tinha jogado para trás, ele vai lá e corta sem o Shaul nem perceber. Ele corta a ponta dessa manta e pega para ele. O Shaul, ele acaba o que ele precisa fazer e sai da caverna, sem nem suspeitar de nada, né? Aí, quando ele está saindo, né, a andar para lá e para cá, é bem difícil nessa área. Você tem uns penhascos, umas subidas, descidas. Então, o Davi vai para trás dele, provavelmente numa distância que não dá para o Shaul chegar perto dele. Mas ele grita, Shaul! O Shaul olha, o Davi fala, olha só, eu tô aqui com o Shaul olha, né, meio que incrédulo, provavelmente, é o Davi. E o Davi começa a falar, e o resto desse Perek inteiro, do Perek Avdalet, basicamente, todo o Perek é um diálogo de Davi, é um monólogo, mais do que diálogo. Davi dando uma explicação para Shaul. Ele está falando o Perek inteiro, o capítulo inteiro, está explicando o que eu fiz para você, Shaul. Por que você quer agora? Eu estava aqui do teu lado, Deus me deu você na minha mão, poderia ter te matado. Olha só, eu cortei um pedaço do teu manto, está aqui, mas eu não te matei, não fiz nada com você. E obviamente que isso nos relembra do fato, um episódio anterior, onde vimos que o Shaul, ele rasga a roupa do Shmuel, né? Para não deixar o Shmuel ir embora, no capítulo 15. E aí o Shmuel fala para ele, hoje Deus rasgou o seu reinado. Isso simboliza, é simbólico, rasgar a roupa. Porque roupa, no Tanakh, ele representa um cargo, certo? Como a gente está vendo nas paixões dessas semanas, o Kohen Gadol usa uma roupa especial. A roupa ela representa um cargo. O Yosef recebeu uma roupa do seu pai, certo? Então, o Shaul ele tinha rasgado a roupa de Shmuel. O Shmuel falou: você vai perder teu reinado, o seu cargo.
E agora, realmente, o Davi vai lá e rasga a roupa de Shaul. Conecta o nosso caso com aquele caso lá. Mas o Davi continua o seu monólogo falando: o que eu fiz? Eu não sou ninguém. Eu sou igual um Kelev. Outro ponto interessante no Tanakh é Kelev, um cachorro, é alguém que só cumpre ordens. Esse é o cachorro no Tanakh, quando fala Kelev, é alguém que cumpre ordens. Eu sou um Kelev, eu não sou nada para você, eu estou abaixo de você, eu não quero nada de ruim para você, o que eu fiz errado para você? Eu podia ter te matado, não te matei. E depois desse capítulo inteiro, Davi falando exibindo uma desculpa, uma explicação, perguntando para Shaul por que você quer fazer isso. O Shaul, alguma coisa disso toca em Shaul, toca profundamente no Shaul. O Shaul ainda tinha o lado bom dele, com certeza. Aqui tem algum ruach ra, alguma coisa que pegou ele com relação a Davi, que ele perdia a mente dele, basicamente. Certo? Então, quando ele escuta todo esse monólogo do Davi, ele começa a chorar, o Shaul, e ele fala: Davi, eu não quero te matar, você tem razão, eu não é para eu te matar, e eu reconheço que provavelmente você vai ser o rei, você vai ser rei, dá para ver que você é um líder, e ele se abre, assim, é uma coisa incrível, uma coisa bem incrível. E aí ele fala: se você virar rei, eu vejo que você tem esse potencial e Deus está com você, por favor, não mate minha descendência, não mate meus filhos, etc, etc, meus netos. E aí ele vai embora. Com isso, eles se separam, ele para de perseguir, mas infelizmente, como veremos em próximos episódios, esse não é o fim da perseguição. Até mais.